Então, pessoal, muito obrigado por você ter voltado. Vamos lá. Eu estou falando da questão da progressão de regimes, então coloca aqui, eu ainda estou no artigo 112 da LEP, tá bom? Agora, vamos ter um cuidado. Eu mostrei uma tabelinha para vocês nesse instante, que está lá, olha, 16% se for sem violência, ele for primário, mas se for sem violência e ele já for reincidente, aí vai para 20%. Ok, mas aí fica a grande dúvida, e aí, meus amigos, cheiro, odor de que isso vai despencar nas provas de concurso. Eu tentei deixar uma tabelinha aí para vocês. Eu não vou aprofundar muito essa tabela porque eu acho que a gente merece tirar um tempo para aprofundar um pouco mais lá no nosso momento síncrono, tá bom? Então é uma das coisas que eu espero trabalhar com vocês mais adequadamente na nossa live. Ok, mas o que é que eu quero dizer para vocês? Qual é a moral da história dessa tabelinha todinha? Olha, da maneira como o nosso legislador atuou, ficou muito na dúvida, ficou em aberto. Ah, se reincidente, mas se reincidente em crime com grave violência, se reincidente em crime hediondo, se reincidente em crime hediondo com resultado morte. E aí, meus amigos, fica duas interpretações, e quando eu tenho essa ambiguidade, eu tenho que interpretar sempre em favor do réu. E aí surgem as pegadinhas dos concursos. Então, basicamente, olha, se ele comete qualquer crime e o segundo crime dele é um crime comum, sem violência à pessoa, grave ameaça à pessoa, ele vai cumprir 20%. O único jeito dele pegar aquele 70%, meus amigos, que é o mais grave de todos, que ele vai ter que ficar ali 7 de cada 10 anos que ele for condenado, preso, sem progressão de regime, ele vai ter que ter cometido 2 crimes hediondos com resultado morte. Ele tem que ter sido reincidente no crime hediondo com resultado morte. E o que é que você quis dizer, professor, com reincidência genérica ou específica? Meus amigos, vamos lá. Vamos supor que o cidadão foi condenado a primeira vez por um homicídio qualificado lá do parágrafo 2º do 121. Tá bom. Depois ele foi condenado por um latrocínio. Tá bom. Os dois não têm resultado morte? Os dois não são hediondos? São, professor. Não precisa ser a reincidência específica do mesmo crime, mas ele tem que ter cometido reincidência em crime hediondo com resultado morte, para ele pegar os 70%. E assim vai. Então a gente sempre vai pegar aquele percentual que seja mais favorável para o criminoso no caso hipotético. Ah, professor, por que olha aqui, ó, sem violência é 20, sem violência com violência vai para 25? Porque, meus amigos, se ele sendo primário comete crime com violência, ele não tem mais o direito de sair com 16, ele vai sair com 25, tá bom? Tá lembrado aqui? Olha, com violência ou grave ameaça, mesmo sendo primário nesse tipo de crime, ele vai pegar os 25%. Então, lá na nossa live, eu tiro um tempo para explorar melhor com vocês. Vejam essa tabela, decorem essa tabela, porque é muito possível cair nas provas de concurso, tá bom? Ainda sobre a progressão de regime. Olha, o elemento subjetivo continua existindo, que é a boa conduta carcerária, e continua sendo o relatório do diretor. O juiz, meus amigos, poderá, desde que fundamentadamente, isso ficou mais claro agora, exigir exame criminológico. Parágrafo 2º, a decisão do juiz que vai conceder a progressão de regime tem que ser motivado. Quer dizer, professor, que não dá para ser aquele Ctrl+C, Ctrl+V não. Ah, porque a lei manda. Não, peraí, vamos ver. No caso dele é tanto. Então o juiz ele vai ter que motivar de acordo com aquele caso específico, fazendo os cálculozinhos, e sempre ele vai ter que ouvir, antes de tomar a decisão da progressão de regime, o MP e a defesa técnica. Ah, professor, ele não tem advogado. Defensoria, tá bom? Defensoria Pública. Parágrafo 5º. Não se considera crime hediondo equiparado o tráfico de drogas do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas. A gente está falando especificamente, meus amigos, do chamado tráfico
privilegiado é aquele que o cidadão é primário, tem boa conduta, mas ali por um azar da vida ele aceita levar uma droga daqui para um lugar para outro, ok? Foi capturado, está cometendo tráfico de drogas, mas ele não tem ligação com organizações criminosas, não faz parte, não é membro. Então, leiam lá o parágrafo 4º do artigo 33. E antes era uma construção jurisprudencial, agora está claro, está positivado. O tráfico privilegiado não é crime equiparado a hediondo, porque o resto dos tráficos de droga o são. Parágrafo 6º. A falta grave, olha aqui, ó, interrompe o prazo para a concessão do benefício. Está positivado isso, meus amigos. Interrompe, quer dizer que para de contar e começa a contar tudo de novo. Agora, detalhe, que também ficou bem claro agora, só se leva em conta o restante da pena. Então, vamos supor, o sujeito cometeu lá um crime hediondo, sendo primário, pelo menos para cometer crime hediondo, ou com resultado morte. Ele vai ter ali que cumprir pelo menos 50% para pedir a progressão de regime. Ele foi condenado, vamos supor, a 30 anos por um homicídio qualificado. Tá bom, nesse crime de 30 anos ele teria que cumprir 15. Vamos supor que ele cumpriu 10. Tá bom, ele ainda não tinha direito, cometeu falta grave. O que é que acontece, professor? Para de contar, começa a contar de novo. Só que agora não é a metade dos 30, é a metade do que falta. Quanto falta, professor? 20. Nesse caso, vamos contar apenas 10 anos, tá bom? Para agora ele conseguir o direito. Então, só se conta o restante. Quarta modificação, pessoal. Opa, ainda está dentro da LEP. Eu tinha falado 3. 4 modificações dentro da LEP. Artigo 122, parágrafo 2º. Aquele que cometer crime hediondo com resultado morte não terá direito à saída temporária. Pessoal, saída temporária, dê uma olhadinha lá na LEP, o que é, para que serve, tá bom? Lá na live, se for uma dúvida de vocês, a gente pode aprofundar o conteúdo, mas de novo, vamos focar no pacote de crime, no que foi que ele mudou. A única coisa que ele mudou da saída temporária foi exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Quem comete crime hediondo com resultado morte, não tem direito à saída temporária, tá bom? Lembre, lei penal mais grave não retroage, tá bom? Não é benefício previsto na Constituição Federal. A saída temporária não é um benefício previsto na Constituição, então pode ser retirada por lei. Eu sei que isso vai ser questionado, mas o argumento é bem simples mesmo. A saída temporária foi criada pela LEP, é regulada pela LEP, e a LEP foi alterada por uma lei também ordinária. E o que é isso, professor? Principalmente por alguma estatística do cumprimento de penas, de que, via de regra, pessoas que cometeram crimes hediondos com resultado morte tendem a cometer outros crimes quando são beneficiados por essa saidinha. Então, nesse caso, o objetivo é evitar o cumprimento de novos crimes e, claro, de punir aqueles crimes que foram escolhidos pelo nosso legislador como aqueles mais graves, aqueles que merecem uma punição ainda mais severa. Meus amigos, está perto, só são 7 modificações, a gente já está na nossa 5ª. E agora a gente vai falar da lei dos crimes hediondos, já que a gente vinha falando dele. Ele já teve mudança ali nos hediondos na questão da progressão de regime, já teve que crime hediondo com resultado morte não permite a saída temporária e a gente vai seguir nele. O que ainda eu quero falar nesse bloco para vocês, olha, não é assim, olha, crime hediondo é o crime chocante, é o crime midiático. Não, não é isso. Nós temos uma escolha do nosso legislador para dizer quais são os tipos penais que são hediondos, e o nosso constituinte, inclusive, também tomou pitaco, ainda tornou equiparado hediondo alguns outros crimes. Então, são crimes hediondos aqueles que o nosso legislador e o nosso constituinte assim elegeu que eles o fossem, tá bom? Então, é um critério legal. Além do mais, observação aqui para vocês. O inciso 1 vai falar, na verdade, o artigo 1º vai dizer que são crimes hediondos aqueles do Código Penal. Cuidado, porque o parágrafo vai trazer também a possibilidade de crimes hediondos que não são do Código Penal, são de leis extravagantes. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês.
Segunda coisa que eu chamo a atenção de vocês é isso aqui, olha. Se fala, você vai olhar agora a redação do inciso 1 do artigo 1º e vai dizer que os crimes lá do parágrafo 2º dos homicídios qualificados, tá bom? Eles são hediondos previstos no inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Só que não tem inciso 8, mas teria, porque era uma das modificações que foi feita pelo legislador, mas que foi vetado pelo presidente da República, tá bom? Seria o homicídio cometido com arma de fogo de uso restrito ou proibido, mas foi vetado, não chegou a existir, e aí o artigo que modificava a lei do crimes hediondos, o presidente esqueceu de vetar, o legislador esqueceu de tirar e ficou. Então é o que a nossa doutrina chama de confusão legislativa, quando ali diante de um veto como esse ou de uma revogação a posteriori não se corrige o ordenamento jurídico todo e fica essas brechas. Mas sim, chegou a ter inciso 8, mas foi vetado pelo presidente e nunca entrou em vigor, tá bom? Inciso 2, nós temos uma modificação também, porque falava só no latrocínio, era o roubo com resultado morte, mas agora vai englobar o roubo em pelo menos 3 situações: circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e qualificado pelo resultado de lesão corporal grave que não tinha antes e continua o morte, tá bom? Pessoal, estendi também um pouquinho mais esse quarto bloco. Bebe aquela água, toma um café aí, se for o caso, e volta para a gente encerrar com um bloco talvez também seja um pouquinho maior do que os 10 minutos esperados.